no capítulo 3, a Bíblia diz que ele entra na cidade e começa a pregar, ele começa a anunciar. E entenda que havia o prazo de 40 dias. Deus deu 40 dias para o povo ver o que estavam fazendo e se converter. Deus, ele deu prazo de 40 dias para o povo se converter diante de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso se arrepender dos pecados. Olhe, povo que chama pelo nome de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, se converter, buscar a face do Senhor, ele ouve dos céus, irmãos. Deus, ele está dizendo que a cura para qualquer situação, para qualquer problema, ela parte primeiro intermédio do acreditar e confiar e entender que você foi escolhido para ser chamado de cristão. É o único povo que o qual tem o nome do Senhor é os cristãos. É o único povo. Eu posso dizer que eles têm, porque é chamado de cristão, cristãos, eles têm este vínculo, ele tem esta propriedade, João 1, versículo 11 a 12. E eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam, mas todos, pois quanto me receberam, foram dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, aquele que não nasceu da carne e do sangue, nem da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. Jonas, ele entra pregando na cidade. Jonas capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes reais. Entende que os grandes, os pequenos, os grandes começou a entender, eles creram em Deus, acreditaram na pregação do profeta, acreditaram 2 Crônicas 20, versículo 20, acreditaram no enviado de Deus, porque o enviado de Deus, ele fala a palavra de Deus. Eles acreditaram no que Jonas falou, de 40 dias Deus iria destruir a todos, a cidade toda, não ia sobrar nada. E eles se converteram, irmãos. Eles se converteram. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se converta. Conheça, reconheça que Jesus é o caminho. Reconheça que Ele é que muda a história. Reconheça que só Ele pode transformar essa situação que você tem vivido. Só Ele pode. Reconheça. A Bíblia diz que eles começaram a acreditar na palavra de Deus. E quando você acredita na palavra de Deus e você aceita essa vontade de Deus, você começa a viver a realidade do Espírito Santo. Você começa a viver a realidade de Deus para a tua vida. E esta vontade de Deus para a tua vida é de acordo o seu crer, é de acordo o seu querer, porque eles creram, eles acreditaram e receberam a vontade de Deus. E a Bíblia afirma que começou a se vestir de pano de saco, começaram a se humilhar, começaram a se colocar em uma posição de humilhação. E aquele que estava no trono, o rei, que estava em um lugar mais elevado, ele desceu, ele saiu do trono. E quando ele saiu do trono, ele se colocou em humilhação. Ele se vestiu de pano de saco também. E ordenou o povo para se vestir de pano de saco.
e para proclamar um jejum, para buscar a Deus, os animais serem vestidos de pano de saco, não comerem, não beberem. E foi grande o clamor daquele momento, que começaram a clamar, que a Bíblia afirma que até os animais, eles começaram a buscar a Deus, ou seja, querendo alimento, querendo água. O povo também, pedindo a Deus misericórdia. Então se arrependa, se converta. Deixe esses caminhos pecaminosos. Estas situações vividas por todo mundo só se combate com a busca de Deus. Estas situações vividas só destrói estas situações com a busca e com a entrega total da tua vida para Deus. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra e aplique no seu coração. Todos os ninivitas se converteram. A Bíblia afirma no livro de Jonas, capítulo 4, a Bíblia afirma que, versículo 11, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Havia 120 mil pessoas, Deus poupou, porque eles se arrependeram. E quantas pessoas existem hoje em todo o Brasil, em todo o mundo? Faça aí o cálculo e entre em um entender desta palavra de Deus. Havia 120 mil pessoas na época. Por causa disso, Deus poupou toda a cidade, a capital da Síria. Deus poupou aquela cidade, Deus poupou Nínive. Então se arrependa e se volte para Deus, e Deus com certeza fará o melhor, e o maior de Deus está para acontecer em toda a terra. O milagre de Deus acontece em intermédio da busca. Continue buscando, porque milagre de Deus está chegando aí para a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Aqui quem vos fala é o pastor Vicente. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.